Leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamadas de macrófagos. Há dois tipos de leishmaniose: a leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou calasar. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por feridas na pele que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Tardiamente, podem surgir feridas na mucosa do nariz, da boca e da garganta. Essa forma de leishmaniose é conhecida como ferida braba. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose acomete essencialmente crianças de até 10 anos. Após essa idade, se torna menos frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o período de 1 ano. A leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos que se alimentam de sangue, como o mosquito palha, que é encontrado em lugares úmidos, escuros e onde existem muitas plantas. As fontes de infecção da leishmaniose são principalmente os animais silvestres e os insetos flebotomídeos, que abrigam o parasita em seu tubo digestivo. Porém, o hospedeiro também pode ser o cão doméstico. A leishmaniose tegumentar, os animais silvestres que atuam como reservatórios são os roedores silvestres, tamanduás e preguiças. Já na leishmaniose visceral, a principal fonte de infecção é a raposa do campo. Os sintomas da leishmaniose visceral são febre irregular, prolongada, anemia, indisposição, palidez da pele ou das mucosas, falta de apetite, perca de peso, inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e do baço. Leishmaniose cutânea, 2 a 3 semanas após a picada pelo flebótomo, aparece uma pequena pápula, que é uma elevação da pele avermelhada, que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida recoberta por crosta ou secreção purulenta. A doença também pode se manifestar como lesões inflamatórias nas mucosas da nariz ou da boca. O diagnóstico da leishmaniose é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais, assim como o tratamento com medicamentos deve ser cuidadosamente acompanhado por profissionais da saúde. Sua detecção e tratamento precoce devem ser prioritários, pois ela pode levar à morte. Algumas prevenções da leishmaniose são: evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata, fazer detetização quando indicado pelas autoridades de saúde, evitar banhos de rios ou de igarapé localizado perto da mata, utilizar repelentes na pele quando estiver em matas ou áreas onde há doença, usar mosquiteiros para dormir e telas protetoras em janelas e portas. Botulismo. Botulismo é uma doença bacteriana rara, porém grave. A bactéria causadora dessa condição pode entrar no organismo por meio de machucados ou pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente enlatados e os que são preservados inadequadamente. Botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum, que pode ser encontrada no solo e em água não tratada. Essa bactéria produz esporos que sobrevivem até em ambientes com pouco oxigênio, como alimentos em conservas ou enlatados. Nesses ambientes, ela produz uma toxina que, mesmo se ingerida em pouquíssima quantidade,
pode causar envenenamento grave. Há 3 formas de botulismo: botulismo infantil ou lactante, botulismo alimentar e botulismo das feridas. Botulismo infantil, também como conhecido botulismo do lactante, é o tipo mais comum da doença e costuma acometer crianças de aproximadamente 2 a 6 meses de idade. A bactéria causadora do botulismo multiplica-se e libera toxinas dentro do trato gastrointestinal do bebê e pode causar graves complicações à sua saúde. Botulismo alimentar é o tipo de botulismo que se pega por meio da ingestão de alimentos contaminados com a bactéria, que geralmente se prolifera em ambientes com pouco oxigênio, como os casos de alimentos enlatados. Os alimentos mais comumente contaminados pela bactéria são vegetais em conservas caseiras, carne de porco e presunto, peixe defumado ou cru, mel, entre outros. Botulismo das feridas. As bactérias, elas podem entrar em contato por meio de lesões na pele, machucado e outras feridas, onde liberam a toxina e levam a uma grave infecção. Sintomas do botulismo. O período de incubação da bactéria causadora do botulismo geralmente varia de algumas horas até 8 dias. O tempo de incubação depende muito da quantidade de toxina liberada dentro do organismo e depende do tipo da doença. No botulismo infantil, está relacionada à ingestão de alimentos contaminados, como mel. Os problemas geralmente começam dentro de 12 a 36 horas, após a toxina entrar em contato com o corpo do bebê. Os sinais e sintomas incluem constipação, irritabilidade, baba excessiva, pálpebras caídas, cansaço, dificuldade da sucção ou alimentação e paralisia. Botulismo alimentar, como no caso do botulismo infantil, os sintomas do botulismo alimentar começam tipicamente algumas horas após a toxina entrar no corpo, mas pode variar e durar até vários dias, dependendo da quantidade de toxina ingerida. Os sintomas do botulismo alimentar incluem dificuldade de engolir ou falar, boca seca, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade de respirar, náuseas, vômitos e paralisia. Botulismo das feridas. A maioria das pessoas que são usuários de drogas injetáveis desenvolvem botulismo por feridas. Em geral, é difícil estimar quanto tempo leva para os sinais e sintomas se manifestarem depois que a toxina entra no corpo nesses casos. No entanto, ao penetrar a corrente sanguínea por meio de um machucado na pele, por exemplo, as toxinas se espalham muito mais rapidamente pelo corpo. Os seus sintomas podem ser dificuldade de engolir ou falar, fraquezas faciais em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade de respirar ou paralisia. O diagnóstico do botulismo geralmente começa com os exames físicos feitos pelo médico no consultório. Nele, o especialista poderá detectar sinais de ausência ou diminuição dos reflexos do tendão profundo, ausência ou diminuição do reflexo faríngeo, pálpebra caída, perca de função, sensibilidade muscular, intestino paralisado, comprometimento na fala. Podem ser realizados também exames de sangue para identificar a toxina no organismo e exames de fezes, além dos exames laboratoriais no alimento suspeito de conter a bactéria transmissora do botulismo. O principal objetivo do tratamento do botulismo é controlar os sintomas e evitar as eventuais complicações.
A hospitalização é exigida em quase todos os casos, pois o botulismo pode levar ao problema respiratório e eles costumam ser fatais. Por esses casos, uma sonda poderá ser inserida por meio do nariz ou da boca para o interior da traqueia, proporcionando uma passagem para oxigênio se for necessário. O tratamento do botulismo é feito por meio de medicamentos específicos, chamados de antibotulínicos, que agem diretamente contra a toxina liberada pelo clostridium.